Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga agora a cada mente de cada jovem que está nesse lugar. Traga, Senhor, cativa ao Senhor. Traga a atenção deles. Tira toda distração. Tira todo medo. Tira, Senhor, toda angústia agora. Tira, Senhor, a preocupação. Tira, Senhor, os pensamentos confusos, as aflições. Tira, Senhor, toda essa neblina que está nessa mente, nesse coração. Tira, Senhor, agora a preocupação com o futuro. Tira, Senhor, o medo do que vai acontecer. Tira, meu Pai, tudo isso, e eu oro para que os pensamentos, para que os corações deles se voltem completamente ao Senhor. E nesse momento nada atrapalhe. Por isso eu dou uma ordem agora que todo espírito maligno saia desse lugar. Você que fala, as vozes que têm falado à sua mente, aos seus ouvidos, ao seu coração agora, que não são a voz de Deus, saia deste lugar. Você está livre pelo poderoso nome de Jesus para receber o que o Senhor tem para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Pode se sentar. Amém. Obrigada, gente. Troquei de tom aí no meio da brincadeira deles, no meio da música. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, a missionária Jéssica. Eu sou da igreja ICVV lá de Navegantes. E eu sempre gosto de estar aqui com vocês. Por isso, sempre que dá um tempinho, eu escapo e corro aqui e apareço aqui do nada, assim, surpresa. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu trago um abraço também lá dos irmãos da igreja de Navegantes. Um abraço do pastor André. Quem conhece o pastor André? Pastor Esther. O pessoal que estava aqui no retiro. Quem daqui estava no retiro Trust? Eu ouvi falar muitas coisas boas do retiro. Eu não pude estar aqui, infelizmente. Mas me alegrei quando eu vi os vídeos, quando eu ouvi os testemunhos, quando eu vi as pessoas batizadas, quando eu ouvi sobre as salvações, sobre os milagres do Senhor. E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele nos transforma. E Ele nos transforma para andarmos em vitória. Te pergunto, você é jovem? Vejo muitas pessoas jovens aqui. Quem é jovem aqui? Você quer andar em vitória? Quando você pensa sobre o seu futuro, você pensa que você quer ter um futuro feliz, vitória? O que você quer ter no teu futuro? Quem aqui pode me dizer, corajoso aí, para falar, o que você quer para o seu futuro? Nada? Pastor, mandar eles lá para Navegantes, lá, carpir uns lotes lá. O que vocês querem? Quero ir pra praia. Não vai trabalhar. Quem merece vai pra praia no final de semana. O que você quer do teu futuro? Quer ser pobre? O que você quer? Sim, quero ser rica para abençoar o reino. Quer ser rica para abençoar o reino? Ser uma grande ministra do Senhor. Grande ministra do Senhor, profeta. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boas coisas. Alguém mais aqui quer isso? Quer ser ministro do Senhor? Amém. Algumas pessoas aqui querem ser ministros do Senhor. Quem aqui quer ser um profissional de sucesso? Quem aqui está estudando? Muitas pessoas estudando. Vocês querem ser profissionais de sucesso? Eu acho que dá para tirar mais um pouquinho do agudo da minha voz. Minha voz é meio aguda. Ó. As pessoas vão ficar irritadas comigo aqui. Eu já tenho umas pessoas com cara de irritada comigo. O que mais você quer ser? Você quer ter uma família feliz? Quem quer ter uma família feliz? Interage comigo, pessoal. Tô achando vocês meio borocochô hoje. Deixa eu pensar. Quem quer ter uma casa? Ou as pessoas querem mais ter uma casa do que ser profissional de sucesso. Tá meio estranho essa coisa aí. Vai ter uma casa. Você acha que Deus não quer que você tenha uma? Amém. Vai ter. Você vai viver coisas boas, andar em vitória. É isso que o Senhor quer para nós. Mas essa fase que vocês estão hoje, que eu estou há mais tempo, alguns aqui de nós estamos. Essa é uma fase muito importante na nossa vida. Porque é uma fase que, por um lado, a gente é meio confuso.
Quem aqui acha que é meio confuso? Às vezes gosta de uma coisa, às vezes gosta de outra coisa, às vezes pensa uma coisa, às vezes... Pessoas honestas vejo aqui, olhando para o lado assim... Mas é verdade! Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você é meio doido. Agora olha de novo para essa pessoa e fala assim, mas eu sei que eu também sou. A gente é meio doido nessa fase da vida, porque a gente não sabe. E muita coisa vem na nossa mente. A gente pensa assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas daí a gente vem aqui, vem num discipulado, vem num culto e ouve a respeito de oração, ouve a respeito de Bíblia, ouve a respeito de vida com Deus. Daí a gente vai para a escola segunda-feira, vai para o trabalho e fala assim, né? Mas daí, né? As pessoas vão me achar meio doida se eu orar. Ou não, a gente pensa, mas as pessoas lá fora não estão fazendo isso. É uma fase meio doida, mas é uma fase muito importante. Porque as decisões que você tomar hoje, as posições que você tomar hoje vão definir o seu futuro. Alguns anos atrás, poucos, alguns de nós estávamos aqui também sentados. Eu lembro da fase ali, estava o Gui, a Gabi, o Felipe. A gente estava sentado aqui também. Eu vinha lá de Navegantes essa época já, volte e meia eu estou por aqui. E a gente ouvia a ministração, e a gente recebia do poder de Deus, e a gente servia o Senhor, ainda fazemos isso, glória a Deus. Mas essa decisão que ali atrás a gente tomou, hoje definiu várias coisas na nossa vida, não é verdade? Pastor Claire, pastora Rosa estavam aqui ministrando sobre as nossas vidas também, a gente estava aprendendo. Hoje nós podemos ver já, e ainda somos jovens, né? Já podemos ver o resultado do Senhor na nossa vida. Por causa de algumas decisões que a gente tomou quando a gente estava ali com 15, 14, 16, 17. Porque a gente resolveu não ter medo de servir o Senhor. A Paula também estava aqui no nosso meio aí. Faz poucos anos, né? Pouquinhos. Nós sabemos que as decisões que nós tomamos agora vão definir ali o nosso futuro. E eu sei que vocês ouviram sobre isso há pouco tempo. E eu quis começar com isso, por quê? Porque é uma decisão nossa vir aqui, ouvir a palavra do Senhor e decidir o que nós vamos fazer com ela depois. Você pode simplesmente vir, ouvir uma mulher falando e ir embora e nem prestar atenção. Ou você pode decidir entender o que o Senhor tem para falar comigo nessa noite. Eu sei que o que Deus falar comigo hoje pode definir alguma coisa que vai acontecer na minha vida na próxima semana, ou no próximo ano, ou quando eu me casar, ou quando eu quiser comprar uma casa, ou quando eu precisar tomar uma grande decisão na minha vida, porque eu sei que eu não faço mais parte desse mundo. Eu faço parte de uma realidade espiritual, porque eu sou cristão. Porque Jesus Cristo me colocou em uma nova realidade, onde eu vivo novas coisas debaixo do poder de Deus. Amém? Você entende assim? Quem quer isso? Quem quer andar em vitória? Quem quer ter um futuro feliz? Todos nós queremos. Então eu quero compartilhar com você uma palavra, algo que Deus falou comigo. Está lá em Atos, capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 48. Amém? Quem tem Bíblia, põe aí, abre aí. Quem não tem, vamos passar aqui no telão. Fala assim: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Amém? Uhul! Aleluia! Sabe por que eu me alegro? Porque o Senhor fala com a gente. Porque Ele tem algo novo para nós. E aqui Deus está falando algo muito poderoso. E eu quero um pouco ali me aprofundar com você. No ensino, no que Deus está falando aqui. Ele começa falando assim, olha: o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, Ele não habita em casas feitas por homens.
E logo em seguida ele fala assim: por acaso, ou que espécie de casa vocês poderiam me edificar? Não fui eu que criei todas essas coisas? E vamos começar por aí. O Senhor está falando assim, Ele é o Todo-Poderoso. Essa terra aqui, ó, que nós estamos aqui, feliz, faceiro, buscando as coisas dela, é o lugar onde o Senhor pousa os seus pés. É muito pequena comparado ao tamanho do Deus Todo-Poderoso. Só que esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer habitar em nós. Mas Ele pergunta assim, por acaso, onde que vai ser a minha habitação? Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, não habita em casas, em lugares feitos por humanos, por homens. Então significa que aqui é um lugar de comunhão, aqui é um lugar que nós juntos buscamos a Deus, e Deus está aqui não por causa das paredes construídas. Você entende isso? Não é as paredes, é uma igreja maravilhosa, é provisão do Senhor, é resposta de Deus, é bênção do Senhor. Mas não é por causa das paredes, não é por causa das luzes, não é por causa do projetor, não é por causa do som, não é por causa das câmeras. Não é por causa disso que Deus está aqui. É por causa da palavra dele ministrada ao seu coração. E é porque você está aqui. Deus quer habitar em nós. Só que o que nós poderíamos fazer para que Deus habite em nós? E eu te pergunto, aqui, eu e você agora. Olha para mim, imagina que estamos só eu e você aqui. O que você poderia fazer para Deus habitar em você? Você acha que você poderia fazer alguma coisa? Se você se vestir diferente, isso significa que Deus vai habitar em você? Se você falar agora palavras, a paz do Senhor nosso Deus, isso faz com que Deus habite em você? Falar isso? E se você colocar um adesivo no carro do seu pai? Deus é fiel. Por acaso isso poderia fazer Deus habitar em você? Nada do que a gente faz Deus habitar em nós. Porque Deus não habita em coisas feitas por mãos de homens. Não adianta você ou a gente pensar que simplesmente o fato de vir para a igreja, cumprir uma regra religiosa, cumprir um protocolo, não, mas eu faço tudo certo, eu sou uma santa, eu canto no louvor. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você ama o Senhor e glória a Deus se isso for complementado com outras coisas aí que nós vamos aprender. Mas não é o que você faz que faz Deus habitar em você. Não é as tuas boas obras que vão fazer Deus habitar em você. Existe uma forma de Deus ter acesso ao seu coração e habitar em você. E é através do Espírito Santo. O Espírito Santo faz uma obra maravilhosa dentro do nosso coração, porque ele pega a palavra de Jesus, que é a vida, é a palavra de Deus, é a palavra que nos transforma. Ele pega essa palavra e coloca dentro do seu coração. Uma vez que essa palavra é pegada ali, o Espírito Santo pega a palavra de Deus, a palavra de Jesus, coloca dentro do seu coração, aí sim uma obra acontece. Não porque você decidiu, falou assim, agora eu vou ser santa. Não, porque a palavra de Jesus que foi colocada dentro do seu coração gerou um resultado de santidade em você. Você está me entendendo? Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Aleluia, a maioria batizado no Espírito Santo. Quem não é ainda batizado no Espírito Santo, nos procure, ou até o final desse culto, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Porque Ele vai fazer esse trabalho, Ele vai revelar Jesus para você, Ele vai trazer essa palavra, Ele vai colocar no seu coração, e o resultado da palavra de Deus no nosso coração precisa ser essa transformação. E conforme nós vamos sendo transformados pela palavra de Jesus, que é colocada no nosso coração, revelada pelo Espírito Santo, é que nós vamos sendo transformados, e Deus pode habitar em nós. E se Deus habita em nós, você já parou para pensar isso? Eu também sou meio doida. E eu fico pensando, você já pensou o que é Deus habitar em nós? Porque não é um hostel. Assim, ó, sabe aqueles condomínios que a gente entra? Quem já foi para apartamento na praia, um hotel, alguma coisa assim? Você entra no quarto, tem uma plaquinha assim.
proibido ir na piscina depois das 10. Daí você tem uma plaquinha no seu coração, assim, ó, uma hospedaria. Se Deus entrar lá, Senhor, não me atrapalhe na hora que eu estiver jogando meu videogame. Não fale comigo quando eu estiver conversando com os meus amigos. É assim? Não é assim. Deus quer entrar na sua vida para te transformar. E quando Deus entra na sua vida, e quando Deus está em um lugar, Ele está ali para governar. Você mesmo cantou, importa que Ele seja maior que toda sombra que a gente projetou. Você quer que Ele habite no seu coração? Você quer que Deus esteja na sua vida? Se Deus está na sua vida, as coisas vão dar certo. Se Deus está na sua vida, você vai viver vitória. Se Deus está na sua vida, você vai encontrar um homem, você vai encontrar uma mulher de Deus, você vai ter um casamento feliz. Se Deus está na sua vida, você vai caminhar rumo aos propósitos dEle para você. Se Deus está na sua vida, você vai ter vitória mesmo em meio à tempestade. Se Deus está na sua vida, Ele vai te fortalecer para continuar lutando. E Ele vai te fazer vencedor. E você vai ver o sobrenatural acontecendo. Milagres todos os dias. Vitórias, poder, coisas inexplicáveis. Porque é Deus cuidando, e é Deus governando, e é Deus agindo, e é Deus abrindo portas, e é Deus fechando portas. E a gente canta aquele outro louvor. A tempestade é você. Chuva forte é você. E eu confundi tudo, não é assim, né? Mais ou menos. Deus está aqui na nossa vida. Então esse é o nosso objetivo, amém? Nós queremos ser transformados pela palavra, para que Deus habite em nós e para que nós vivamos uma vida de vitória. Amém? Quem está comigo? Fala assim, eu. Amém. E esse texto que nós lemos de Atos está falando isso, olha... Por acaso vocês podem fazer alguma coisa com as próprias mãos de vocês, com a própria força de vocês, que me faça ir morar aí? Não tem, gente. E depois Deus fala assim, ó, não foram as minhas mãos que construíram tudo, não foi as minhas mãos que formaram vocês, não foram as minhas mãos que construíram tudo que existe aqui na terra. Ele fala assim, olha, povo rebelde. Fala comigo, povo rebelde. Obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são, leia aí, vocês são. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, bonito que está aqui. Por que é que Deus não consegue entrar na nossa vida e transformar o nosso coração? Por que a gente ainda está com os mesmos problemas? Por que existe essa insegurança dentro do seu coração? Por que existe esse medo do que as pessoas vão pensar? Por que existe esse medo se vai dar certo, se não vai, se eu vou passar na faculdade, se eu vou conseguir um trabalho, se eu vou... Por que isso ainda está aí? Por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo ouvir o que o pastor Kleber fala comigo no discipulado? Eu não consigo entender. Por que eu continuo pecando? Por que eu continuo errando? Porque nós ainda estamos resistindo ao Espírito Santo em nós. Nós ainda estamos resistindo à ação dele na nossa vida. E hoje eu estou aqui para te explicar como que a gente faz isso, para a gente não fazer mais, amém? Porque o Espírito Santo, ele quer agir no nosso coração, ele quer agir na nossa vida, ele quer te levar a viver vitória, ele quer pegar toda essa palavra aqui e colocar dentro do seu coração, para você viver poder de Deus na sua vida. Então, por que a gente resiste ao Espírito Santo? Eu vou te falar duas maneiras que nós resistimos ao Espírito Santo. A primeira delas é no coração, diga no coração. Segunda, na mente. Amém. Vamos falar sobre a primeira. Como que nós resistimos ao agir do Espírito Santo no nosso coração? Você sabe, então, que o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado por Jesus. E Jesus fala que ele seria enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele falou ainda que o Espírito Santo nos faria lembrar e nos ensinaria todas as coisas. Então o Espírito Santo vem para nos ensinar a respeito da palavra de Deus. Pergunto para você, nesse lugar, você tem ouvido a palavra de Deus?
Você tem aprendido sobre a importância de ler a palavra de Deus? Sim, quem ouviu isso pelo menos uma vez? Todo mundo ouviu isso. Agora, vamos lá para Mateus capítulo 13. Jesus está falando sobre algo que acontece no nosso coração. Então, quando a gente resiste à palavra, a gente está resistindo a essa ação do Espírito Santo no nosso coração. E a gente precisa parar de resistir. E a gente pensa assim, não, Jéssica, eu não estou resistindo, porque eu estou aqui, amém, aleluia que você está aqui. Mas presta atenção aqui no que a gente vai ler, porque nós precisamos por completo parar de resistir à ação, ao agir do Espírito Santo em nós. Mateus capítulo 13. Jesus está falando sobre a parábola do semeador. E nesse texto Jesus está contando que um semeador saiu a semear. Esse homem saiu a semear e durante o caminho dele, ele plantou sementes em diferentes tipos de terra. Depois Jesus explica que essas terras são diferentes tipos de corações. Agora presta atenção a partir do versículo 19. O primeiro tipo de coração que resistiu ao agir do Espírito Santo, que resistiu à palavra de Jesus. Versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Vamos começar por aí. Uma semente foi lançada. Ela caiu à beira do caminho. Veio as aves e a comeram. Depois Jesus explica que essa semente foi lançada a um coração que não entendeu a palavra. O coração não entendeu a palavra. O maligno fez o quê? O maligno fez o quê? Arrancou. Fala, arrancou. Amém. Quando que a gente não entende uma palavra? Ok, pode ser que um dia você veio aqui e não entendeu, estava difícil de entender, muito complexo e tal. Mas a maioria das vezes, e esse é o ensinamento que você, não importa, gente, não importa se você está aqui hoje pela primeira vez ou se você está aqui faz 30 anos. Quando que a gente não entende a palavra de Deus? Quando a gente perde ela por causa de distrações. Você está aqui, você é jovem. E a gente jovem é facilmente distraído. Ai, porque a minha amiga está falando comigo do meu lado. Daí eu olhei para o lado e falei com a amiga. Quando você voltou para ouvir o que o pastor está falando, você já nem sabe o que ele está falando. Alguém aqui já passou por isso? Algumas pessoas levantaram a mão. Gente, presta atenção. Quando isso acontece, acontece. Todo mundo já passou por uma situação assim. Quando isso acontece, essa semente foi lançada numa terra do seu coração, na beira do caminho. O maligno veio e arrancou essa palavra de você. Você saiu daqui e nem levou a palavra porque você está distraído. E daí a gente tem uma coceira no dedo com o celular. Daí no meio da pregação, o pastor está lá falando para você, profetizando sobre a sua vida, falando palavras poderosas para o seu futuro. Daí chega uma notificação. O Instagram. Perdeu a semente, perdeu a palavra, perdeu o que Deus tinha para você. O maligno veio e tirou. Isso é muito sério, gente, é muito sério. É uma decisão que você tomou em um momento da sua vida e você perdeu uma palavra. Uma palavra de Deus tem poder para mudar qualquer tipo de situação. E assim, olha, a gente não pode ignorar as tentativas do maligno, porque ele vai te mandar uma distração bem no momento que você mais precisa de uma palavra. Ele vai te mandar uma distração no momento que você precisa de uma cura. Ele vai te mandar uma distração no momento que você precisa de uma resposta. É nesse momento que ele vai mandar o celular pitar. É nesse momento que ele vai mandar uma amiga abençoada que está do teu lado falar com você. Ou é nesse momento que ele vai colocar na sua mente e falar assim, fala com a tua amiga que está do teu lado. O que a gente está fazendo quando acontece isso? Resistindo ao agir do Espírito que está ali naquele lugar, tentando colocar uma palavra de Jesus no seu coração.
resistindo ao agir do Espírito Santo. Você é batizado, você recebeu desse poder. Você tem dentro de você a terceira pessoa da Trindade, gente. Ele está ali tentando colocar uma palavra no seu coração. E você está resistindo a Ele. Como um coração fechado. A semente é lançada como uma semente à beira do caminho. Na primeira oportunidade, o maligno já veio e levou. Você saiu daqui, você nem lembra do que foi falado. Distração. Para com isso. Um momento de culto, um momento de reunião. Não importa, gente, o momento que você está tomando um café com um homem, com uma mulher de Deus, e ele está falando uma coisa de Deus para você, coloca isso aqui dentro da tua bolsa. Não importa, depois você resolve o que precisa resolver. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Jesus, ela tem poder para te trazer a resposta que você precisa, que a sua família precisa, que a sua casa precisa. Para de resistir com a distração que tira a tua mente daqui. Amém? Quem entendeu? Segunda terra, versículo 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e recebe com alegria. Aleluia! Você veio na igreja, você ouviu a palavra, você ouviu a ministra de louvor profetizando, você, amém, aleluia, eu sou isso, Senhor. Daí você saiu da igreja. Versículo 21, todavia, visto que não tem nenhuma raiz em si, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então aí, você está num lugar onde a palavra está sendo ministrada, ou você está ali no seu quarto, no seu momento de oração, porque você ora em casa, aleluia. Você lê a Bíblia em casa, amém? E você está ali e o Espírito Santo fala com você. Ele colocou uma palavra dentro do seu coração. Você entendeu, você recebeu com alegria. Mas você sai aí pela rua e você tem uma decisão. Ou agradar ao Senhor ou agradar aos homens. E daí a pessoa começa a te criticar. Ai, mas por que você está se vestindo assim? Ai, parece não sei o que da igreja. Ai, por que você não vai com a gente para a festa? Por que você não está bebendo? Por que você não está fazendo isso? E você fala assim, não, porque eu entendi do Senhor que eu tenho que me guardar, que eu não vou ter relação sexual antes do meu casamento. Ah, por favor, ninguém mais faz isso. E daí você fala, é verdade. Perdeu a bênção do Senhor, resistiu ao agir do Espírito na tua vida, que quer te guardar para um casamento feliz. Mas hoje isso pode mudar, porque existe o arrependimento do Senhor, e Ele ainda quer te dar uma família feliz. Ele ainda quer te dar um relacionamento feliz. Ele ainda quer te dar um futuro de paz. Não resista à palavra do Senhor na sua vida. Isso foi só um exemplo, mas eu sei que nesse momento que eu estou aqui falando com vocês, eu sei que eu tenho a cooperação do Espírito Santo que está falando no seu coração. Só você sabe o que você passa na sua escola. Só você sabe o que você passa com seus primos lá na sua família. Só você sabe o que você passa lá na sua família, você passa lá no seu trabalho. Só você sabe o que as pessoas falam com você. Mas uma coisa é certa, a palavra que o Espírito está colocando no seu coração, Ele quer que frutifique para gerar transformação na sua vida, para que Deus habite em você e você ande em vitória nessa terra. Então, não resista como essa terra que recebeu com alegria, mas logo quando vieram as primeiras dificuldades que colocaram em confronto a palavra que você recebeu, você já largou ela. Ai não, afinal de contas, né? Senão, se eu não for aceita aqui, Deus o livre, eu vou morrer. Não vai morrer. Porque você vive para a audiência do Senhor Jesus. E importa que Ele olhe para você e se agrade do seu coração. Afinal de contas, não é essa terra que vai te dar o que você precisa. É Jesus que vai te dar o que você precisa. Isso pode parecer, todo mundo fala isso. Gente, está aqui. Eu vivo isso na minha vida. Alguém mais aqui vive isso na sua vida? Olha aí, um monte de gente já vive isso. Jesus é quem dá o que a gente precisa. Não é essa terra ou as pessoas daqui. Terceiro tipo de terra. Versículo 22. Quando a semente que caiu entre os espinhos.
quanto a semente que caiu entre os espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então existe ainda mais esse tipo de terra. Gente, estou falando aqui, pode ser que nosso coração seja todas. Um dia cada uma. Mas hoje precisa mudar. Esse terceiro tipo de terra está falando o quê? Uma pessoa que vem, que tem zelo, que tem respeito pela palavra, que recebe essa palavra com alegria. Então, ela não resistiu naquele momento, o Espírito Santo colocou a palavra de Jesus dentro do seu coração e ela está ali gerando frutos. De repente, aquela preocupação absurda do tamanho de um elefante vem e se joga em cima daquela plantinha que Deus está nascendo. Destrói completamente o que Deus está frutificando. A preocupação. Ai meu Deus, o vestibular. Ai meu Deus, porque aquela pessoa. Ai meu Deus, porque meu crush não me respondeu. Aquela preocupação à toa, na verdade, que nem tem fundamento. Na verdade, a maioria das nossas preocupações não tem nem fundamento, porque nem acontece. E o que está acontecendo, gente? Eu estou tentando ser divertida porque isso é tão sério que eu espero que vocês estejam entendendo. A preocupação, o engano das coisas que o mundo pode oferecer, a riqueza. Aquela pessoa, não, eu quero ser igual aquela menina da minha escola porque ela é rica. Ai não, eu quero fazer tudo o que aquele menino faz, afinal de contas ele é popular. O engano das riquezas. As preocupações dessa vida estão sufocando a transformação que a palavra de Deus está gerando no nosso coração. Isso não pode acontecer. Senão a gente nunca vai para frente, a gente sempre vai ficar sofrendo, sempre sofrendo. Mas é uma decisão que eu posso ter. Eu posso escolher andar pelas preocupações, pelo medo do futuro, pelo engano das riquezas, e com a expectativa nas coisas dessa terra. Ou eu posso escolher abrir mão de tudo isso, rejeitar o medo, rejeitar a preocupação, deixar tudo isso para trás e deixar que aquela planta, aquela transformação, a palavra que o Espírito Santo colocou em mim, frutifique, cresça e mude a minha vida. Que é o caso da quarta terra que Jesus fala. Ele fala assim, versículo 23, quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Ouviu a palavra e fez o quê? Ouviu a palavra e fez o quê? Ouviu a palavra e fez o quê? Ele recebeu, o Espírito Santo conseguiu colocar essa palavra em mim. Olha que maravilha. Ele conseguiu pegar aquela palavra, aquele ensino, aquele poder e colocou dentro de mim. Eu entendi. Uma vez que eu entendi, tentou vir a preocupação para tirar. Eu resisti à preocupação. Não ao Espírito Santo, eu resisti à preocupação. Tentou vir o medo do futuro para tirar aquela palavra de mim, eu resisto ao medo. Tentou vir o maligno para tirar, eu resisti ao maligno. Tentou vir o futuro, o medo, tentou vir as preocupações, tentaram vir as pessoas, tentaram vir as riquezas, tentaram vir as pessoas para tirar essa palavra de mim. Eu resisto às pessoas, eu resisto ao engano das riquezas, eu resisto ao maligno, eu resisto a isso e não ao Espírito Santo agindo em mim. Você está entendendo? Amém? Eles são sempre silenciosos assim? Meu Deus do céu. Quem entendeu fala, eu entendi. Agora quem vai praticar isso na sua vida? Eu vou praticar. Amém. Então essa é a primeira forma que muitas pessoas resistem ao agir do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida. E agora ele vai querer atuar, ele vai começar a atuar na sua vida. Mas você, em vez de resistir ao diabo, em vez de resistir às coisas dessa terra, em vez de resistir ao medo, à preocupação, ao engano, à falsa doutrina, ao invés de resistir a isso, você está resistindo ao agir dele na sua vida. Isso precisa mudar, as ordens precisam ser invertidas no nosso coração, para que você tenha um futuro de sucesso, uma vida de vitória. Você é mais do que vencedor, por aquele que te chamou, por meio daquele que te chamou. E qual que é a segunda forma que nós ainda resistimos ao Espírito Santo? Na nossa mente, diga na minha mente.
Na minha mente eu ainda resisto ao Espírito Santo, porque eu ainda fico escutando as coisas dessa terra, e Ele querendo agir na minha vida, Ele querendo trazer a verdade em mim, e eu resistindo na minha mente ao agir do Espírito Santo. Vou trazer 2 exemplos de coisas que acontecem. Primeiro exemplo, nós chegamos aqui e nós começamos a aprender a palavra. Como nós falamos ali, nós vamos recebendo a palavra no nosso coração. E nós sabemos que nós precisamos ter algumas atitudes diferentes, porque Jesus nos ensina. Primeiro, você tem que amar ou odiar? Amar ou odiar? Vamos lá, mais força, gente. Vocês não vão me desanimar, vocês estão muito desanimados. Nós precisamos condenar ou perdoar? Agora está melhor. Nós precisamos buscar a Deus ou as coisas dessa terra? Nós precisamos viver a justiça ou a injustiça? Amém! Então você entende, você está recebendo essa palavra. Daí você chega em casa no final de semana. Vou colocar um filme no Netflix. E você coloca aquele filme no Netflix. E o filme é sobre uns caras que roubaram um diamante e estão fugindo da polícia. Para quem que você está torcendo? Ah, ninguém responde, né? Vocês estão torcendo para os bandidos. Todo mundo já fez isso que eu sei. É só um exemplo para ficar mais claro. Mas o que eu quero te dizer é que nós estamos recebendo no nosso coração uma palavra. Mas nesse mundo nós temos contato com muitas coisas. Nós vamos ver um filme que está falando ao contrário do que a gente está aprendendo aqui na igreja. Nós vamos ver no Instagram pessoas fazendo coisas ao contrário do que a gente está aprendendo aqui. E quando a gente concorda e apoia e vê isso como certo, como verdade, nós estamos resistindo ao agir do Espírito Santo em nós. Porque na nossa mente a gente está pensando assim: vai bandido, foge para cá da polícia. Não, vai, mata ela, mata ela. Acontece, mas assim, é sutil. Isso eu estou brincando com vocês, mas acontece na nossa mente. A gente vê coisa na TV, a gente vê coisa nas redes sociais e começa a pensar nisso como certo. Começa a pensar nisso como verdade. Jovens de Deus que estão aqui nesse lugar, a palavra de Jesus é a verdade. E ela é a única verdade que nós precisamos ter no nosso coração. Não importa se a gente acaba sendo diferente de algumas pessoas aí fora. Essa verdade liberta. Essa verdade transforma a nossa vida. Essa verdade garante a nossa alegria, a nossa paz e o nosso futuro. Essa palavra garante a nossa vida eterna com Jesus. Ela é a única verdade. E as coisas dessa terra, desse mundo, não podem ser verdade na nossa vida. Amém? Segunda forma como a gente resiste ao agir do Espírito na nossa vida, na nossa mente. Você vem para a igreja. E agora eu vou fazer uma ilustração. Deixa eu ver quem que eu vou pedir para me ajudar. O Gui e a Gabi. Já que vocês estão aqui, venham aqui, por favor. Vou precisar de mais uma pessoa. Vem cá, Maurício. Ah, não, tá bom. Só os dois tá bom. Vai dar certo. Ó. Como que a gente faz? Como que a gente ainda resiste ao agir do Espírito Santo, que está tentando cumprir a palavra de Deus dentro da nossa vida, no nosso coração? Nós viemos para o culto, nós estamos no culto. E a gente chega aqui com algum pedido para Deus. Quem aqui tem algum pedido para Deus? Ok, várias pessoas querem alguma coisa de Deus. Quem aqui precisa de uma resposta de oração? Amém. Quem aqui já precisou ou precisa receber uma cura de Deus? Amém. Olha, tem pessoas que precisam, tem pessoas que já vieram, que precisaram. Então você chegou aqui na igreja. E você chegou aqui pedindo uma coisa para Deus. Você precisa de uma resposta. Você precisa de uma cura. Você precisa de um poder. E você está aqui. Então aqui, ó. O Gui vai representar o mal que está te assolando, tá bom? Só representar, tá bom? E a Gabi vai representar os ministros do Senhor, tá? Então vamos fazer assim, ó. Eu sou você, tá bom? Vira para mim. A Gabi vai ser representar um dos pastores, um dos ministros de Deus. E o Gui tá aqui. Pode colocar a mão assim no meu ombro. Então aqui, ó. Você chegou na igreja
E você está se sentindo pesado, você está se sentindo mal, você passou uma semana difícil na sua escola, você passou uma semana difícil no trabalho, você não sabe se está valendo a pena tudo isso, você não sabe se Deus está falando com você, você está ali, ai, que vida cruel. E você chega na igreja e fala assim: Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. E o Espírito Santo quer isso. E a palavra vem, você ouve e recebe essa palavra, você entendeu. E daí vem uma ministra do Senhor. Enquanto ela for orando por mim, você vai tirando a mão assim devagarzinho, tá? Tem que dar tempo de eu interpretar a minha atuação. Ela está orando. E você na sua cabeça está pensando assim, né? Amém, Senhor. E está saindo, aquele mal está saindo de você. E de repente você pensa assim: ai, mas eu não mereço. Quem já fez isso? Olha só, presta atenção. E daí você tá e vai de novo. Daí vem outro culto. E o ministro começa a orar por você. Ai, mas é porque essa pessoa, não sei o que, ela fez tão mal pra mim. Porque não sei o que, não adianta. Você trouxe de volta mal sobre você. De repente você chegou aqui com uma dor. E daí você pede oração pela dor. E o ministro começa a orar por você. E a dor começa a sair. E a dor começa a sair. E você está recebendo. E daí você pensa assim: ai, mas ela não. Eu preferia o pastor Kleber orando por mim. Olha só, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Palmas para eles. Muito obrigada. Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo age aqui. Existem homens e mulheres cheios do poder de Deus, usados para ministrar sobre a sua vida. Mas enquanto eles estão ministrando sobre você, a sua mente está pensando ao contrário. A sua mente está pensando assim: ai, mas isso não vai acontecer. Ou a sua mente está pensando assim: ai, mas essa dor é normal, eu tenho ela faz anos. Ah, essa cólica? Ah, é normal porque eu estou menstruada. É normal? Deus é tão fraco que não pode tirar uma cólica de você? Pode, só que a gente se acostumou a viver com mais ou menos. A gente se acostumou a viver, não sei. A gente se acostumou a não acreditar mais. A gente se acostumou a não ouvir e não viver essa verdade. Porque o maligno vem e tenta tirar essa verdade do seu coração. Ele tenta fazer você acreditar que Deus não tem poder para mudar essa situação. Ele tenta fazer você acreditar que você não merece, porque você é muito jovem. Porque você fez muita coisa errada. Porque você já passou por muita coisa, então você não acredita. E a sua mente, ela tenta te jogar para longe. Resista à mente, não resista ao Espírito. Resista à mentira, não resista ao poder de Deus agindo em você. Porque Ele quer agir. E naquele texto que nós lemos lá de Atos, ele fala assim: povo perverso, vocês sempre resistem ao Espírito. O Espírito Santo quer agir, Ele quer trazer verdade, Ele quer trazer a cura, Ele quer trazer a revelação, Ele quer te ensinar todas as coisas. Mas você está resistindo a Ele. Você está resistindo porque você prefere agradar as pessoas do que agradar a Deus. Você está resistindo porque tem coisa mais interessante para você ver no seu celular do que ouvir a palavra que o Senhor tem para falar. Mas a palavra dEle é a resposta para a sua vida. Você está resistindo porque tem muita gente que você precisa se mostrar que você é muito legal. Não, por favor. A gente precisa de Jesus na nossa vida. Ele garante o nosso futuro. Você precisa dEle. Você precisa dEle para ser curado. Você precisa dEle para parar de brigar com seus pais. Você precisa dEle para ter o teu coração transformado. Você precisa dEle para garantir que o seu relacionamento seja feliz. Você precisa dEle para que o seu ministério seja forte sobre essa terra. Afinal de contas, você vai querer tentar fazer isso sozinho? Vai por tuas próprias forças, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, não interessa se você quer ser um empresário, se você quer ser um médico, se você quer ser um militar, o que você quer ser, seja através do poder de Deus. E você vai viver grandes coisas nessa terra. Você quer ser uma esposa, você quer ser um marido, você quer ser mãe, você quer ser pai. Seja cheio do Espírito Santo. E você vai viver grandes coisas na sua vida. Ministre as pessoas que estão perto de você. Você acha que os teus amigos no teu trabalho, na tua escola, não estão vendo a transformação na sua vida? E você acha que não, você acha que eles vão te julgar. Não interessa se eles te julgarem ou tirarem sarro de você. Mas vai chegar um momento
em que eles vão passar por uma situação e eles vão lembrar: aquele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. E vão vir conversar com você, ó, sem ninguém ver, porque ele te tirou sarro de você na frente de todo mundo. Daí quando ninguém vê, ele fala assim: ô Felipe, eu queria ver se você pode orar comigo, porque eu tô doente, porque eu tô com uma dificuldade na minha vida financeira. O que você vai fazer? Você tem palavra, você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus na sua vida, você vai orar pelo seu amigo. E ele vai receber o poder de Deus, vai aceitar Jesus na vida dele. E agora, a vida dele vai ser transformada. Quanto vale isso na nossa vida, gente? Vocês não querem isso? Quem quer isso? Então se coloque de pé. O grupo de louvor pode vir. Você entendeu essa palavra? Amém? Você entendeu que nós precisamos mudar? Em vez de resistir ao Espírito Santo querendo agir em nós, em vez de nós resistirmos à palavra de Jesus na nossa vida, nós temos que resistir aos enganos e às coisas dessa terra. Você entendeu isso? Presta atenção em mim, olha só, gente distraída já, eu acabei de falar sobre isso. Você precisa tomar uma decisão hoje. Porque a decisão que você tomar e praticar vai definir muitas coisas no seu futuro. Deus tem a vitória para você. Não importa o que você está vivendo hoje, Deus tem vitória para você. Feche os seus olhos aí onde você está. E começa a falar com Deus. Enquanto o grupo de louvor adora o Senhor, peça perdão para Ele. Por aquilo que você identificou enquanto eu estava falando. Se foi por causa da distração que você está deixando. Se é por causa de amigos que você está tentando agradar. Se é por causa de enganos dessa terra que você ainda está deixando entrar no seu coração. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão porque várias sementes foram lançadas e o Espírito Santo estava aí com você tentando colocar ela aí para dentro da sua vida. Mas você resistiu porque você estava interessado em outras coisas, em outros tronos que você está construindo aqui na terra. Peça perdão. Agora fala para Ele que você quer algo diferente do seu futuro, quer algo diferente da sua vida, que você não quer mais resistir ao agir do Espírito Santo. Que você não quer resistir ao agir do Espírito Santo. E junto com isso comece a resistir ao medo que tenta aí assombrar o seu coração. Comece a resistir ao engano que está tentando vir sobre a sua vida. Comece a resistir à baixa autoestima. Começa a resistir à insegurança. Começa a resistir a essa preocupação, essa raiva, essa irritação que está dentro do teu coração. Resiste a ela. E não ao amor de Jesus que está sendo derramado sobre você. Não resista ao perdão que está sendo derramado sobre você agora. E Ele te fala: o passado ficou para trás, você está perdoado. Não resista à graça que é derramada sobre você. A certeza de que Deus tem um futuro bom. A certeza de que Ele pode mudar a sua história. Não resista a isso. Não resista à alegria que está tentando entrar aí onde antes tinha tristeza. Você que estava com o coração triste, amargurado, vivendo dias tristes, às vezes você chora e não sabe nem por que está chorando. Tem uma alegria tentando entrar no seu coração agora, não resista a ela. E comece a resistir à tristeza. Adore ao Senhor e deixa Ele falar com você. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita
sou sem ti. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Aleluia. Quero te fazer uma pergunta. Nesta noite, o Senhor está aqui para renovar o seu coração e para estabelecer os propósitos, as coisas maravilhosas que Ele tem para a tua vida. Quem sabe Ele já te falou várias vezes, mas você foi perdendo isso com o tempo. Ou quem sabe agora você está sentindo no seu coração um grande desejo de viver as coisas de Deus nessa terra e não ser impedido pelas confusões ou pelas coisas que a juventude pode trazer. Você não quer ser confundido, você não quer ser distraído, você não quer ser perdido. Você quer continuar firme e você quer dar total liberdade para que o Espírito Santo haja na sua vida, transforme o seu ser, transforme o seu coração e faça de você a morada, a habitação do Altíssimo. Se você quer isso no seu coração, eu quero te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos com você, para você receber isso na sua vida, ou receber mais uma vez, ou renovar, ou reforçar, com sinceridade. E quando você vier aqui na frente, esqueça a pessoa que está do teu lado. Se você até puder, fica longe assim das pessoas. Fica longe, se afasta um pouquinho aí. Daqui a pouco a gente vai para comunhão de novo entre os irmãos, mas agora é entre você e Deus. E isso é muito sério. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não habita em lugares e construções feitos por seres humanos. E por isso nós precisamos parar de resistir ao Espírito Santo, porque Ele traz a palavra de Cristo na nossa vida que nos transforma de uma vez por todas. Se você quer isso, e você que é batizado no Espírito Santo, você que está aqui na frente, comece a orar em línguas. Comece a orar no Espírito, feche os seus olhos, esqueça a pessoa que está do teu lado. Comece a orar em línguas. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, que receba o batismo agora. Comece, abra sua boca e comece a falar em línguas estranhas. E enquanto isso você vai perceber o Espírito Santo destruindo algumas barreiras no seu coração. Ele trazendo a sua mente outra vez ao seu coração as verdades de Cristo sobre você. Sei, Jesus.